Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu penso que ninguém, em sã consciência, pode ter dúvida de que quanto mais dura for a pena, quanto mais iminente a possibilidade do castigo, menor é o interesse que o crime suscita. Por outro lado, quanto mais remota for a possibilidade de prisão, quanto mais ela puder ser jogada, mesmo no caso de ser o criminoso apanhado com a boca na botija, quanto mais remota for a sua possibilidade de prisão, principalmente em crimes de corrupção, maior será o montante da corrupção que vai ser tomado e aquinhoado pelo corrupto, pelo criminoso. Porque o interesse dele é ter o maior volume de recursos à sua disposição para contratar os melhores advogados e jogar a sua condenação para as calendas gregas, para depois da ressurreição dos mortos. E assim foi no Brasil durante um bom tempo. E o período em que isto vigeu, que foi entre o ano de 2009 e 2016, o Brasil viveu o período de maior corrupção da história universal. Está no estímulo proporcionado por uma regra tomada da Constituição ao arrepio de todo o senso moral. Ao arrepio de todo o senso moral. E tão feia ficou a situação, tão grave, que o Supremo, em 2016, reviu a decisão de 2009 e voltou a estabelecer o cumprimento, a possibilidade de cumprimento de pena após a condenação em segundo grau. Quando já não há mais a suposição de inocência, presunção de inocência, porque o réu já foi condenado em segunda instância por 3 ou 4 magistrados, tendo sua culpa reconhecida. Portanto, em perfeitas condições de cumprir a pena e seguir com os recursos que são normalmente recursos de natureza formal, concebidos pelo Código de Processo Penal brasileiro. Proporcionados. E nós vimos quanto isso é utilizado e jogado. Mas para impedir o cumprimento de pena, isso é estimular a criminalidade. Nós vimos as consequências disso. Em 2016, quando a regra mudou, fila para confessar, porque a porta da prisão estava ali perto. E nesse momento fazem-se todos os negócios possíveis, as delações, dinheiro devolvido, acertos, acordos, formas de pagamento, dinheiro vindo do exterior, recuperação, bilhões. Bilhões. E graúdos na cadeia, ministros na cadeia, presidente da República na cadeia, coisa que nunca se viu no país, grandes empresários. Claro que isso provoca mal-estar em certas elites nacionais, é óbvio. Mas será que isto ecoa, este tipo de reclamação ecoa no Supremo Tribunal Federal? Mas que sensibilidade é essa? A que essa sensibilidade? O que a move e comove? A que se atribui aquela agitação quase frenética de alguns senhores ministros, defendendo suas posições, suas convicções? São elas realmente de natureza técnica e moral? Porque num placar de 6-5, certamente há sobradas razões técnicas, e razões éticas e razões jurídicas. Mas será que não passa na cabeça daqueles que querem retornar à situação anterior e abrir a porta das cadeias para que aqueles que roubaram a nação voltem às ruas? É muito... Não há como negar o quanto isso é perverso para um país que acreditou que estava tomando jeito, que as coisas estavam sendo levadas a sério, que havia uma decisão de combater a corrupção, de pôr ordem na casa, de acabar com a roubalheira. A nação acreditou. A nação teve esperança, a nação festejou. Estamos agora assistindo preliminares de um ato que pode ser trágico exatamente para esta expectativa, frustrando a nação, jogando a expectativa e a esperança nacional no chão. Por decisão movida por um orgulho de natureza pessoal, que o meu ponto de vista haverá de prevalecer sobre o teu ponto de vista, e dane-se a nação, dane-se a pátria, dane-se o povo brasileiro, rebelem-se os que quiserem se rebelar na sua inconformidade, porque a minha vontade haverá de prevalecer contra a moral.
contra a moral nacional. Mas que feio isso, senhores. Que feio isso, senhoras. É tão exótica essa conduta, é tão difícil de entender o tamanho dessa vaidade, desse orgulho, esta presunção. É tão incompatível com o sentimento nacional, tão agressivo ao sentimento nacional, que não há como não suscitar gravíssimas suspeitas. A busca de algo para justificar tal conduta não pode se afastar do quadro de terríveis suspeitas que certamente ocuparão o juízo que nós faremos dos senhores ministros. Pensem nisso. Meu nome é Percival Pugina.